Boa noite, galerinha, tudo bem? Vim aqui fazer mais um vídeo sobre a hora de alimentar serpentes da Marina Colasanti. Bom, hoje eu vim fazer uma proposta diferente, né? A gente vem analisando aí alguns contos, algumas temáticas e hoje eu vou passar essa proposta para vocês, que é o seguinte: a gente pensar alguns temas que se repetem na obra, né? Então, trazer esses temas e apresentar alguns contos para vocês, nos quais esses temas reaparecem, né? Em todo autor, né, há uma certa insistência temática que faz, né, a obra dele ter relevância, ter aí uma coluna central, né? Uma coluna do que é mais relevante, do que é mais importante. O que eu fiz aqui? Claro que tudo ainda é muito inicial, né? Eu fiz um mapinha com alguns temas, tá vendo? Com alguns contos, as páginas e as principais ideias que estão aqui. Pensei em fazer esse trabalho, né, de forma coletiva, certo? Então é um trabalho que a gente vai fazer junto, paulatinamente, principalmente nessas 2 próximas semanas. E no final, a ideia é o seguinte, disponibilizar aqui no nosso canal esse quadrinho, depois que ele for todo feito, né, o arquivo com esse quadrinho, que vai facilitar aí vocês, né, a pegarem de uma maneira geral os temas principais, os temas que reaparecem na obra da Marina Colasanti. Eu separei algumas temáticas que aparecem em mais de um conto, né? Então, por exemplo, tem a temática do tempo, a temática da solidão, a temática do homem como o maior dos predadores, da espécie humana como a maior dos predadores, a temática de Deus, a temática do bem versus o mal, o que a gente chama, né, na literatura de Teodiceia, a temática da encruzilhada, da dúvida, da escolha entre caminhos, que aparece em mais de um conto da Colasanti, a temática do desencontro entre pessoas, desencontro entre casais, que também aparece em mais de um microconto, a temática da verdade versus relatividade, que também vai aparecer bastante na obra, a temática da alteridade, que vai aparecer também em alguns microcontos, a temática mulheres fortes, mulheres serpentes, né? Associação sempre com a serpente, que é a protagonista do título do livro, e as temáticas ligadas às artes, né? Então você tem interpretação de quadros, você tem interpretação de músicas, você tem intertextualidade com o universo da história da arte, correto? Eu acho que isso vai ser legal porque a gente vai fazer um mapa, um quadrinho, que vai facilitar vocês chegarem lá na prova da UERJ e ter isso organizado de uma maneira coerente, beleza? Bom, vamos falar então da primeira temática. A temática do tempo aparece em diversos microcontos. Separei aqui 2, por exemplo. O tempo e a hora, na página 43, e apesar de, na página 63, correto? Os 2 vão trabalhar a temática do tempo. Vamos ver aqui o tempo e a hora na página 43, como que essa temática do tempo aparece, né? Nós temos um personagem que é um relojoeiro e ele tem diversos relógios, né, na sua relojoaria, e cada relógio está com uma hora. E ele é acometido, né, por uma catarata, o que nos dá aí uma sugestão de que ele já é um senhor, né? E ele sempre usa a lupa para consertar as engrenagens dos seus relógios. E das horas, escolhe a que mais lhe convém.
Então ele é um personagem interessante porque todos nós estamos submetidos ao tempo produtivo, né? Nós temos hora para acordar, hora para chegar em sala de aula, hora para chegar no trabalho, hora para sair do trabalho, hora para entrar no outro trabalho, hora para pegar o ônibus. Então nós somos controlados totalmente por esse tempo produtivo, né? O tempo capitalista, o tempo moderno. E o nosso personagem, ele está liberto aqui desse tempo, por isso, né, que ele escolhe a hora que mais convém a ele. Será que o tempo não nos aprisiona? Então essa é uma questão da modernidade, da literatura moderna e que a Marina Colasanti vai trazer em diversos dos seus contos. No conto, na página 63, tá? Tem uma questão aqui também do tempo que é muito interessante. Apesar da... ele é bem curtinho, vou ler aqui rapidamente. A bomba relógio nunca chegou a explodir. Apesar da precisão do mecanismo, sem que seus autores pudessem prever, minutos antes da hora programada no artefato, o tempo entrou em pane. Então essa possibilidade do tempo entrar em pane e a bomba não explodir, né? Essa possibilidade da gente... Será que a gente tem a possibilidade mesmo de domar, né, o tempo? Que é uma experiência física, né? O espaço e o tempo, segundo Einstein, né? E será que a gente consegue domar o tempo, parar o tempo? Será que a única forma de pensar o tempo é o tempo, a maneira de pensar ocidental? Ou seja, de tripartir o tempo em passado, em um presente que não existe, né? Porque você não consegue... Porque o que eu acabei de falar já é passado, né? E o futuro, que a gente não consegue totalmente controlar, apesar do ocidental, né? De nós ocidentais pensarmos que controlamos o tempo. Então, essa relação do homem com o tempo, da modernidade com o tempo, do tempo que cada vez passa mais rápido, né? Do tempo das transformações, é uma das temáticas de Marina Colasanti. Bom, outra temática que é muito comum na obra de Marina Colasanti é a temática da solidão. E essa temática, ela vem conjugada com a solidão no mundo urbano das grandes cidades, das grandes metrópoles, megalópolis moderna. Porque, sempre é a pergunta dela, né? Por que, por vezes, a gente está numa cidade muito povoada, com várias, milhares e milhões de pessoas, e por que a gente se sente sozinho? Por que essa relação entre o indivíduo e a sociedade urbana, né? Uma sociedade que também vive o tempo freneticamente. Essa relação do indivíduo sozinho, solitário, no meio da cidade, vai aparecer em diversos microcontos de Marina Colasanti. Como exemplo, nós temos No Bar do Phyllis, página 49, e Escrito nas Estrelas, página 41. Esse No Bar do Phyllis entraria aqui numa outra categoria de análise que eu vou falar mais à frente, né? Uma categoria temática, que é a categoria História da Arte. Por quê? Esse conto foi baseado num quadro eu acho que é Philip Holt, né? Que é um quadro de um norte-americano. Nesse quadro você tem um bar, como se fosse um aquário, e alguém olhando de fora. E dentro desse bar tem 4 pessoas, um personagem sozinho, um casal e um barman servindo o casal, correto? E ele vai mostrar ali de que maneira, no meio da noite, numa grande cidade, todos aqueles personagens estão solitários, apesar de estarem no bar, apesar de estar num ambiente de comunicação, né? Num ambiente de troca. Inclusive o casal, eles compartilham, a única coisa que eles compartilham é o seu silêncio, correto? Então a questão da solidão está sempre presente também nos microcontos de Marina Colasanti. Outra temática recorrente na obra de Marina Colasanti é a temática o homem, o ser humano como o maior de todos os predadores. Essa temática, além de aparecer nos contos de insônia, vai aparecer também no conto A Simpatia, na página 333.
Nesse conto, nós temos um personagem asmático e a família vai descobrir que existe uma simpatia de que se você levasse lá para o quarto dele uma gaiola com um pássaro curió e ele dormisse, né, com o curió à noite, a asma passaria. Já cometendo aqui um spoiler, né, o personagem asmático vai comer o curió. Então, isso demonstra que na cadeia, né, de evolução, na cadeia alimentar, o homem é o animal mais perigoso. O homem é o grande predador. É um tema muito interessante que aparece na obra dela. Bom, outro tema que aparece é a figura de Deus. Outro tema recorrente na obra de Marina Colasanti é a figura de Deus. Tema também bastante debatido na literatura ocidental, né, a literatura ocidental cristã. E esse tema vai aparecer, por exemplo, no conto Para Agradar, de uma maneira bastante inusitada, né? O protagonista aí do conto, ele vai se automutilar, porque é uma questão, inclusive, né, muito recorrente no imaginário cristão ocidental, a questão da mutilação, né, para que você não continue no pecado. O corpo é sempre visto como o elemento do pecado, então o elemento que precisa ser castigado, autocastigado, né? E o personagem vai tentar agradar a Deus, só que vai começar a gostar de se automutilar, aquilo vai virar um vício, né? Tá aí na página 75. Não vou cometer spoiler sobre isso. A questão, a temática de Deus vai aparecer também bastante na obra. Outra questão que é muito importante é a relação entre bem versus mal. Quando o bem não é o mal e quando o mal não é o bem, na obra de Marina Colasanti. Um dos microcontos que eu acho mais legal sobre essa questão é a cena antiga, na página 99. Ele vai discutir a questão da Teodiceia, a questão da rivalidade entre o bem e o mal em toda literatura ocidental, né? E o final é bastante interessante, porque o bem e o mal, aí a gente pode substituir as palavras por Deus e diabo, mais uma vez a temática de Deus aparecendo, eles viram cúmplices no final do conto. Deus e o diabo viram cúmplices da história humana e escondem, né, dos seus apadrinhados, dos seus padrinhos, essa relação de parceria que eles teriam. Uma parceria que é aí secular, segundo Marina Colasanti. Esse microconto vale muito a pena. Depois, de repente, eu faço uma análise dele, né? Mas a questão do bem versus o mal, da Teodiceia, ela vai aparecer inúmeras vezes aqui na obra A Hora de Alimentar Serpentes. Bom, outra temática muito interessante que aparece bastante na obra é a temática da encruzilhada, da dúvida, das escolhas que são inerentes à trajetória humana, à nossa trajetória. Então, sempre as metáforas dos caminhos que se bifurcam, né, da temática da porta, abrir uma porta à esquerda ou a porta à direita, né, que é inerente à literatura ocidental, né, desde Alice no País das Maravilhas, a Matrix no cinema, né, é uma temática que vai aparecer. Ela está aqui, por exemplo, em Mais que Salomão, esse microconto na página 355, e Duas Rotas nas Mãos, na página 227. Então, são temáticas que vão aparecer aí em A Hora de Alimentar Serpentes. Uma outra temática muito que aparece recorrentemente na obra é a temática do desencontro. Desencontro entre pessoas, desencontro entre casais, né? Então a gente tem engraçado, eu não completei aqui no quadrinho, mas depois eu vou completar e vou passar essas informações para vocês com mais precisão.
Tem um microconto que é um casal. Eu acho que eu fiz até um vídeo desse, eu não lembro se eu fiz o vídeo ou se eu falei em sala de aula, né? É um casal que é uma mulher que ela tem uma certeza ao ler as cartas, né? Ao ler o baralho, eu acho que eu fiz esse vídeo sim, ao ler o baralho, ler as cartas no feminino, que ela vai encontrar o amor da vida dela na estação de trem. O amor da vida dela chega justamente no dia em que ela não foi à estação. Então há um desencontro. Então a temática do desencontro é muito importante também na obra de Marina Colasanti. Outra temática que aparece bastante é a temática verdade versus relatividade. Essa temática vai aparecer no microconto Direitos de Propriedade, na página 35. São duas pessoas num duelo de ideias, num duelo ali, quase os bolsominions versus os petistas, né? E brigando, aí chega uma terceira pessoa para mediar. No final do microconto, os três, cada um tem suas verdades. E nenhum abre mão, somente pela civilidade, né? Somente pela civilidade, eles aparentam abrir mão de suas verdades, mas nenhum dos três abre mão de suas verdades. E ela vai trabalhar com a ideia de relatividade, ou seja, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Bom, galera, esse é só um vídeo inicial para que a gente mapeie essas temáticas. Eu separei outras temáticas aqui que apresentarei em outros vídeos. E vocês? Quais são as temáticas que vocês identificam em A Hora de Alimentar Serpentes? Presente aqui, coloque os comentários para que eu possa pensar junto de vocês e para que a gente possa tornar o nosso quadrinho aí, que no final, aí, provavelmente lá para metade da semana que vem vocês vão ter e vão ajudar a vocês irem bem na prova da UERJ no vestibular 2020. Muito obrigado, galera. Boa noite. Comenta aí, comenta e eu podendo responder, responderei.